Pode começar. Agora começou. Ok. Então vamos orar nesse momento. Gostaria de pedir para o seu Zé orar para nós nesse momento, pedindo que o Santo Espírito esteja conduzindo, né, mais uma aula e que ele venha falar a cada coração, no meu coração e também a cada irmão também no entendimento desse capítulo. Sim, oremos, irmãos. Santo Deus de misericórdia, Deus Pai Santo, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento que o Senhor preparou para cada um de nós, estarmos reunidos, meu Deus, nesta manhã, para aprendermos mais da Tua Santa Palavra, Senhor. Que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento e nos ensine, Senhor, a Tua Palavra, meu Deus. Usa, Senhor, os Teus servos que irão ministrar a Tua Palavra aos nossos corações, nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Irmãos, nós vamos estudar o capítulo 20, né? Da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Antes de entrar propriamente nos slides, na apresentação, eu gostaria de falar um pouco, ou dizer um pouco sobre a definição, né, de liberdade. Eu ia pedir tinha intenção de pedir para o Daniel, mas o Daniel acho que não está. Ele viveu no contexto europeu. Daniel entrou? Não. Não. Então, vou pedir para uma professora, a Natália, uma definição de liberdade, Natália. O que você entende por liberdade? Ixi, que complexo! Complexo definir liberdade. Depende muito do contexto, né? Que está ligado à questão da escolha. Talvez liberdade também está ligada a uma questão de maturidade. Certo. Complexo definir assim. Ok. Mais alguém aí se habilita, o Carlito, falar sobre liberdade? José, abre para o Carlito aí. Não estou conseguindo, não. Ele tem que abrir lá. Abrir. Pode falar, cara. Volta novamente que você estava falando. Uma das formas aí, igual a professora falou, uma que cabe dentro de liberdade, que é muito complexa, a pessoa poder fazer uma coisa sem ser restrito, né? Que ele tenha liberdade, né? Não só física, mas também de pensar, de verbalizar. Ok. Foram bem aí na definição liberdade, logicamente. E consciência. Consciência. O que a irmã Carla pensa sobre consciência? Então, presbítero, eu acho assim, que a partir do momento que a pessoa tem que ter consciência do que faz, né? Tanto de certo como de errado. Certo. Então, ao meu ver, levando sobre a palavra de Deus, eu creio que a consciência da pessoa tem que ser o mais certo possível, né? Essa é a minha opinião. E a Roberta? Mais um aí, pegar dois em cada tempo. O que você pensa aí de consciência, Roberta? Consciência, para mim, é tudo aquilo que a gente já está previsto. Vamos supor, se a gente está vendo que o erro está diante dos nossos olhos e a gente tem aquela consciência que é errado, que perante Deus é errado, a nossa consciência, juntamente com o Espírito Santo, né, já acusa, porque a gente tem consciência plena assim, a gente já sabe discernir o erro do certo. Ok. O Zé aí, os dois, juntando os dois, liberdade e consciência. Eu? Aí pode fechar os demais, aí nós vamos começar. Você, Zé. Olha, eu penso que a liberdade ela tem um limite, né? Porque você tem liberdade de ir até onde você não atinja o outro. Né? Não comece a entrar no terreno do outro, penso eu. Então, a liberdade ela tem um limite.
Agora, consciência, ele vai daquilo, dos princípios da pessoa. Ele depende do que a pessoa crê, né? Porque fala assim, fulano tem consciência, mas ele tem consciência do quê, né? Depende do que ele crê. Então, eu penso que a liberdade, ela tem limite, e a consciência, ela depende muito dos valores da pessoa. Porque, muitas vezes, para alguém, o certo é errado para o outro, né? Agora, levando para o ponto de vista bíblico, eu acho que, como a gente diz que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, então a consciência do cristão, ele está pautado na consciência de Deus, que são os mandamentos dele, que são os preceitos de Deus. Então, o cristão, ele deve ter a consciência de Deus, né? A mente de Cristo, penso eu. Amém, isso mesmo. Ok, os irmãos participaram bem. Eu queria começar dessa forma, né? Dando essa abertura, principalmente esses dois pontos que liga bastante a lição de hoje. E eu também peguei, já fui no dicionário, né? E vi alguma coisa sobre liberdade, né? E aqui eu tenho, que eu vou destacar, assim, falta de dependência ou independência, né? Ou estado ou particularidade de quem é livre, característica da pessoa que não se submete. Isso no conceito, se pensar bem no conceito mundano. Consciência, né? Capacidade para discernir, bom senso, conhecimento. Mas isso aqui nós vamos voltar tudo, aquilo que vocês responderam, juntar, mas vamos voltar para a lição voltada para a liberdade cristã e a consciência da consciência humana. Então, entrando agora na nossa lição de hoje, deixa eu só puxar aqui. Dando para ver direitinho? Então, nós vamos estudar capítulo 20 da liberdade cristã e da liberdade de consciência. E um dos maiores... Não abriu, não. Não abriu, não. Não abriu? Foi. O que aconteceu? Agora melhorou. Agora sim? Só botar na apresentação agora. Aí. Isso, agora sim. Ué, aconteceu. Acho que eu fui em outro lugar. Tudo bem. Então, nós vamos estar estudando o capítulo 20 da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Então, um dos maiores desejos que o ser humano tem é ser livre. A liberdade no conceito mundano é muito diferente, aliás, é o oposto do que as escrituras sagradas ensinam sobre o assunto. Como o Zé colocou, né? Então, nós vamos voltar o estudo a essa liberdade no foco que a Bíblia nos traz e no foco daquilo no qual nós fomos redimidos, né? Fomos libertados. Já estudamos muito a respeito da soberania, do decreto de Deus, e isso aqui vem complementar. Então, é um todo. A liberdade e a consciência é um todo envolvido nessa mudança que Cristo fez em nossas vidas. Para o mundo, liberdade é a condição de você fazer o que bem quiser. Isso para o mundo. Sem ter qualquer obstáculo ou empecilho. Mas isso não é a liberdade, muito menos que a Bíblia ensina sobre o assunto. A liberdade que a Bíblia ensina é uma vida submissa a Cristo. Pois quem se submete a Cristo estará livre do pecado, do mundo e de si mesmo. Porque às vezes nós culpamos o outro, mas às vezes nós mesmos, o pecado na maior parte é em nós, né? Então, livre do pecado, do mundo e de nós mesmos. Vejamos o que este capítulo fala sobre o assunto. A seção 1 do capítulo 20 diz o seguinte: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, em ser libertos deste presente mundo ímpio, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado,
da nocividade das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Todos esses privilégios eram comuns também aos crentes sob a lei, mas sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles livres do jugo da lei cerimonial a que estava sujeita a igreja judaica, e tendo mais ousadia no acesso ao trono da graça e mais plenas comunicações do gracioso Espírito de Deus, do que ordinariamente alcançava os crentes sob a lei. Aí nós temos as referências bíblicas. Depois, vou estar mandando esse material aí, os irmãos podem analisar, fora que os irmãos já devem ter lido, né? Eu enviei já o esboço, né? A primeira coisa que é preciso dizer acerca da liberdade cristã é que ela é algo que Cristo comprou para nós. Então, o primeiro ponto que eu destaco aí é que Cristo comprou essa liberdade para nós. As nossas liberdades não são insignificantes, porque Cristo sofreu e morreu para que tivéssemos acesso a elas. Estamos livres da ira condenatória, como está destacado ali, de Deus, e da terrível maldição da lei moral. Portanto, temos essa liberdade porque Cristo deu a si mesmo por nós, para nos redimir de nossos pecados. Aí tem o versículo de Tito 2,14, que diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E também nos livra da ira vindoura. Os salvos, os eleitos, estão livres da ira vindoura, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Fala em 1 Tessalonicenses 1,10. E nos resgatou da maldição da lei. Então, nós não estamos presos mais à lei, como vemos aí no final da sessão. Os judeus, a igreja judaica, ela tinha um cerimonial, né? Sacrifício que apontava para Cristo. Nós estamos livres disso, porque Cristo, ele se fez maldito, né? Diz o versículo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, nós estamos livres da maldição da lei, porque Cristo, ele já uma vez por toda, ele morreu e ele se fez maldito por nós. Cristo nos trouxe para a família do Pai. Com isto, somos libertos do pior que este mundo mal tem a oferecer-nos. Somos livres do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, destacando que esses benefícios foram alcançados a nosso favor pelos méritos de Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelo nosso pecado, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Esse é o texto de Gálatas 1:4. Também livrou do poder das trevas e do pecado. O versículo Colossenses 1:13 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino, para o reino do Filho do seu amor. E também o Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A proclamação dessa liberdade foi a essência da missão de Paulo. Está em Atos 26:18, para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Em Cristo também nos é garantido imunidade da plenitude dos efeitos do pecado. O mal das aflições trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o texto famoso, né, conhecido de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Também nos livrou do aguilhão da morte, porque o Senhor Jesus venceu o túmulo. E quando este corpo corruptível ser vestido em corruptibilidade, e o que é mortal ser vestido em imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, lá 1 Coríntios 15, 54 e 57. E por causa desta vitória, Cristo nos garantiu a isenção da condenação interna. Nós não seremos condenados, mas outro privilégio. A liberdade cristã, a liberdade que Cristo nos deu, também nos isenta da condenação interna. Vejamos Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo, temos também livre acesso ao Pai. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esse Romanos 5:2. E todo o nosso modo de viver é também transformado. Então, como foi dito no início aí, o nosso modo de viver é transformado. A nossa liberdade e a nossa consciência, ela é movida, ela é conduzida por esse Cristo que nos salvou, que nos escolheu. Então, tudo que fazemos, todos os nossos atos, eles são transformados. Nós fazemos para agradar, para glorificar o nosso Deus. E uma vez tendo essa nova vida em Cristo, o crente se vê movido por Deus a adorá-lo, impulsionado pelo amor, gratidão, esperança, e não pelo medo. O salvo foi liberto desse medo. A liberdade cristã é resultado da regeneração, da santificação e da justificação. Isto é, antes a culpa lhe causava medo, e agora, estando em Cristo, o crente se vê perdoado. Então, nós temos livre acesso ao Pai, porque nós fomos perdoados, fomos adotados e nós fomos inseridos na família de Deus. Então, nós temos livre acesso a Ele. Toda essa maravilhosa obra é acreditada ao Senhor Jesus Cristo, que em graça nos salvou. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Está em Romanos 8, 14 e 15. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4, 18. Em Cristo também nós, da Nova Aliança, estamos livres das leis cerimoniais do Antigo Testamento, porque estas já se concretizaram nele, como eu falei antes. Então, foi concretizado tudo em Cristo. Então, nós estamos livres das leis cerimoniais. Lembrando que os crentes da Antiga Aliança viveram pela fé em promessas que haveria de concretizar-se. Ou seja, no Cristo que viria. Nós, porém, vivemos pela fé nessas promessas que já se concretizaram. Ela está em Gálatas 5:1, diz, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o Espírito prometido. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Gálatas 5:1. Então, nós fomos libertados por Cristo. Não precisamos ficar subjugados às práticas do Velho Testamento, porque Cristo cumpriu toda. Então, em Cristo, nós estamos libertos. Cerimônia e sacrifício foram por um motivo. Agora temos um intercessor por nós. Um sacerdote eterno que terminou sua obra na terra e subiu aos céus para continuar a sua obra ao lado do Pai. E nós podemos nos achegar ao trono da graça com nova confiança. Lá em Hebreus 4, 14, 16 diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós estamos livres das amarras de qualquer coisa, de sacrifício, não precisa mais fazer aquilo, ter que carregar cruz pelos caminhos, fazer promessas, as coisas, e procurar acrescentar algo mais que está fora da palavra de Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus, porque nós temos livre acesso ao Pai. E isso foi conseguido
Não por mérito, não, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Ele conseguiu, ele morreu na cruz. Morreu na cruz e nós temos livre acesso. Nós estamos livres das amarras de qualquer jugo de cerimonial. Então nós temos esse livre acesso ao Pai. Nós não chegamos direto ao Pai. Por quê? Isto foi permitido, isso foi alcançado, isso foi conquistado por Cristo na cruz. Quando nos aproximamos do Pai, por meio do Filho, nós o fazemos por intermédio do Espírito Santo. A glorificação de Cristo é celebrada por meio de uma abundante concessão do Espírito. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber, quais nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Está lá em João 7, 38 e 39. Portanto, podemos encarar a glória de Deus com maior amplitude. O véu foi retirado. Como Paulo disse aos Coríntios, Jesus está presente conosco pelo seu Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, onde o Espírito Santo habita em nós, então há liberdade, uma verdadeira liberdade. A liberdade cristã. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, lá em 2 Coríntios 3, 13, depois 17 e 18. Então, esse é o primeiro ponto que queríamos destacar dessa sessão, a sessão 1. A sessão 2. Só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos, que, em qualquer coisa, seja o contrário à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto esteja fora dela. Assim, crer em tais doutrinas, obedecer a tais mandamentos, por motivo de consciência, é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Então, Deus é Senhor da nossa consciência. Então, Deus é Senhor da nossa liberdade e Ele é Senhor da consciência. Ele transforma tudo, Ele transformou tudo. Então, nós temos uma liberdade não como o mundo tem, como foi definido aí pelos irmãos, e a gente vê os limites e tudo, e é sem limite a liberdade do mundo, aí nós somos limitados, mas nós fazemos isso não com medo, como eu falar no primeiro ponto, mas porque Cristo nos transformou toda a nossa vontade, então transformou, Ele é dono também e é o Senhor da consciência nossa. Nós fazemos tudo movido de acordo com a vontade do Senhor, não com robô, mas é porque nós fomos transformados, então nós fazemos porque nós cremos em Deus e porque nós temos uma nova vida, como diz lá 2 Coríntios 5:17, nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vimos na primeira sessão algumas das tremendas liberdades compradas para nós por Jesus Cristo. Nesta sessão, os autores da Confissão de Fé focam nos efeitos libertadores do senhorio de Cristo. O primeiro ponto a destacar é que há somente um verdadeiro Senhor sobre nossa consciência. O Deus que é Senhor sobre todas as coisas. É somente Ele que nos fez a imagem dele. Um só é legislador de juízo. Um só é legislador de juízo, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago 4:12. E Ele é aquele que implantou em todo ser humano um senso do que é reto, bom e verdadeiro. Diante dele é que toda pessoa está em pé ou cai. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Nós estamos de pé porque o Senhor nos sustém. Romanos 14:4. Deus fala a nossa consciência através da sua palavra, que pelo Espírito Santo foi inspirada. Então Deus fala a nossa consciência, a nossa regra única de fé e prática, como nós estudamos no primeiro capítulo, pelo presbítero de Antônio, é
a Escritura Sagrada, e nós temos dito isso. Então, ela é o nosso guia, ela é que nos conduz. Então, ela fala na nossa consciência através dessa palavra. Então, por isso, nós devemos sempre apegar a palavra de Deus e não fugir, e não dar ouvidos a mandamentos humanos, como diz a sessão. Não ficar escutando outros tipos de doutrina que não tem uma base bíblica, mas nós devemos atentar para a palavra de Deus. Então, ela é a lei a qual nossa consciência deve obedecer, que é a palavra de Deus. Qualquer lei humana, ainda que legítima, se vier a nos impor algo que esteja contrário à palavra de Deus, nossa consciência está livre para não cumprir tais leis. Veja a resposta dos apóstolos Pedro e João no Sinédrio. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Uma resposta corajosa, uma resposta de quem está firmado em Deus, e deve ser essa a nossa posição também. Atos 5:29. Às vezes essa mensagem de liberdade é esquecida pelos cristãos. Veja o que Paulo diz aos Coríntios: por preço fosse comprado, não vos torneis escravos de homens. 1 Coríntios 7:23. Por alguma razão achamos difícil aceitar que Deus é nosso Pai espiritual e Cristo nosso Mestre. Veja esse texto: vós, porém, não sereis chamado mestre, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamado guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Então, este é um ponto para destacar. Ninguém aqui na terra nós devemos chamar como Pai, e não como guia, porque é Deus, o Pai, é Deus, Cristo e o Espírito Santo, é a Trindade. Esses são o nosso guia em que nós devemos submeter, e através da palavra de Deus. Esse texto está em Mateus 23, 8 e 10, acabei de ler. Não podemos colocar os conselhos dos homens no mesmo nível da palavra de Deus. É outro perigo. Então, tradições, qualquer coisa que venha querer colocar no lugar da palavra de Deus é errado. Devemos desprezar, deve ser anátema. Se alguém vem com outro evangelho que não seja o evangelho que esteja de acordo com a palavra de Deus. E Paulo diz muito bem isso em Gálatas: seja anátema, que traz outra doutrina. Que os pastores sejam cautelosos e não manipular suas ovelhas ou usar sua posição para dominar as pessoas. Então, deve ter o cuidado. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria. Porquanto pela fé já está firmado. Está em 2 Coríntios 1, 24. Outro ponto a destacar: doutrina e adoração. Nesses dois assuntos devemos ser zelosos em prestar cuidadosa atenção à palavra de Deus, pois ali claramente ouvimos a voz dele. Na adoração e na doutrina, não só de evitar o que é contrário à palavra de Deus, temos que evitar também tudo o que é oferecido para suplementar, ou seja, que pode ser acrescentado de modo adicional, acessório, que pode acrescentar algo à palavra de Deus. Não podemos aceitar. Por isso que falamos, deve ser fiel, sempre fiel à palavra de Deus, o pregador, ou com nós mesmos como professores, ou qualquer um que fala, mesmo os alunos, quando falar, tem que falar conforme os oráculos de Deus. E o oráculo de Deus é a palavra dele, de acordo com a sua palavra, sem acrescentar nada. E sabe o que será, o que vai pesar sobre aqueles que acrescentam algo à palavra de Deus ou retira? Está lá no final de Apocalipse, né? Veja só o que Jesus citou. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 9. E tem o texto de Isaías 29, 13, que esse faz uma referência, né? Jesus. O Senhor disse que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Então, é muito cuidado quando nós vamos adorar, vamos ouvir a palavra de Deus no templo, onde for, que nós devemos estar atento àquilo que é dito, àquilo que é falado. E mais à frente eu vou citar um texto aqui que é muito importante, para que nós possamos sempre ter esse cuidado. Os cristãos de hoje têm de ter todo o cuidado para que foi dito aos contemporâneos de Isaías e mais tarde
a Jesus, o que acabamos de ler aqui, também não seja dito de nós. É impossível assegurar o favor dos homens e o de Deus. Não tem como. Vai tentar agradar aos homens e agradar a Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, estar de acordo com a palavra de Deus. Porventura, procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homem? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então é muito séria a palavra de Deus lá em Gálatas 1:10. Então nós devemos estar agradando a Deus, porque nós somos servos de Deus, nós somos redimidos para fazer a sua vontade e agradar a Ele, e não agradar a homens, né? Às vezes querer fazer isso aí. Uma das 3 marcas, eu busquei essa aqui, uma das 3 características da verdadeira igreja é o ensino da palavra de Deus. Esse é um dos 3. Nós temos mais 2 que é o ensino, que é a administração correta dos sacramentos, e o outro é o exercício fiel da disciplina. Então, são uma das 3 marcas. E esse é o primeiro das 3 marcas, que é a fidelidade à palavra de Deus. Então, a pregação deve ser fiel às verdades fundamentais da palavra de Deus e exercer influência controladora na fé e na vida prática do crente. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, isso tem tanto pai como filho. Está lá em 2 João, o versículo 9. Enfim, voltamos sempre, citei antes lá, ao exemplo dos bereanos. Aqueles primeiros cristãos que usavam a Escritura para avaliar o ensino do apóstolo Paulo. Nada menos do que o apóstolo Paulo, né? Ele estava ali, lendo, vendo o que Paulo estava pregando. E ele dizia lá, o texto, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, por receberam a palavra com toda avidez, examinando a Escritura todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Nós devemos ser, muitas vezes, ou melhor, sempre ser conforme os bereanos. Era Paulo falando, o apóstolo Paulo falando. Um dos maiores evangelistas, né, depois de Cristo, que nós tivemos, Paulo. Então, nós devemos estar atentos daquilo que está falando, conferir, checar. Eu sei que os irmãos já fazem isso e estão atentos a isso também, procurando sempre a base de tudo que se prega, de tudo que se fala, ou de tudo que sai da consciência da nossa liberdade, com base na palavra de Deus. Então, quando vivemos debaixo do senhorio de Cristo e temos a palavra de Deus como nosso guia, a verdade nos libertará. Ponto. Agora, seção 3. Diz a seção 3 para nós. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou tolera qualquer concupiscência, destrói por isso mesmo o fim da liberdade cristã. Pelo contrário, sendo livre das mãos de nossos inimigos, sem medo sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dele, todos os dias de nossa vida. Referências. Na sessão anterior, que foi sessão anterior, vimos que em nenhum aspecto da vida cristã devemos obedecer aos homens, em vez de obedecer a Deus. Especialmente na adoração e na doutrina, temos não somente de evitar aquilo que é contrário à palavra de Deus, mas também o que é acrescentado à instrução dela. Uma pergunta então surge: há limites para a libertação cristã? A Bíblia responde a essa questão. Há limites. E essa sessão nos diz quais são eles. O mundo aí, a liberdade para ele é sem limite, é libertinagem. Mas para o cristão há limites. Se alguém, a pretexto de liberdade de consciência, pratica algum pecado ou vem amar algum erro, ele na verdade está quebrando o ensino da Escritura. Com base na liberdade cristã, não podemos achar que estamos livres para fazer, dizer ou pensar o que podemos para levar nossa consciência fraca a aceitar.
Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Outro propósito da liberdade cristã é libertar-se daqueles que querem impor os seus mandamentos, pois devemos viver sob o senhorio de Cristo. Vejamos, não somos libertos para que possamos servir aquele que nós somos libertos para que possamos servir aquele que é o Senhor de tudo. Então nós somos libertos para servir a Ele, servir ao Senhor, que comprou essa liberdade e comprou também a nossa consciência. Vejamos as palavras da canção de Zacarias: de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Lucas 1, 7,4 e 7,5. Veja o que o Paulo nos recomenda: porque vós, irmão, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sendo antes servo um dos outros, pelo amor. Gálatas 5,13. Nesse mesmo sentido, veja a primeira exortação direta do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. E na segunda exortação ele aborda alertando sobre as falsas liberdades. Ele cita que o indivíduo chega até os cristãos prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, todo cuidado nesse sentido. O pretexto de liberdade, de consciência cristã, vai querer fazer algo que não está condizente com aquele que nos libertou, aquele que nos livrou das garras do inimigo. Então, todo cuidado é necessário. Aqui reside um perigo que todos temos que tentar evitar. Há uma grande diferença entre liberdade e licenciosidade. O que quer dizer isso aí? Indisciplinado, devasso. E temos de orar para que nos seja dada a disposição e a sabedoria para ver isso. Nós temos que usar nossa liberdade de uma certa maneira. Somos livres para fugir do que nos escraviza. Somos livres para servir a um mestre, cujo jugo é suave e o fardo é leve. Somos livres para ajudar os que estão ao nosso redor, guiados por Deus, abençoados por seu Espírito Santo. Quer dizer, não é peso. Né? Não é peso, porque esse jugo, quando Cristo nos libertou, nós fazemos com o maior prazer. Por quê? Fomos transformados. Talvez antes de ser alcançado, ser regenerado, talvez pensasse, é um peso, o que é isso? Servir a Deus, vocês não são livres, não são libertos, nós somos livres. E não é pesado para nós, porque Cristo está em nós. Isso se torna leve, o fardo é leve. E Ele nos conduz, e Ele está nos conduzindo para a glória eterna. E nós vamos viver até que Cristo venha, ou nós vamos encontrar Ele, nós vamos ver essa liberdade, liberdade cristã de consciência, sem um peso em nossas costas. Por quê? Porque Cristo nos resgatou e nós o faremos com o maior prazer, porque nós estamos servindo ao Mestre que nos livrou das garras do inimigo. Como afirmou Alexander Hodge, a liberdade deixa de ser liberdade quando se transforma em licenciosidade. Indisciplinado, devasso, como falei anterior. Quando ultrapassa a lei de Deus ou violenta os direitos de nosso próximo. Então, isso, cuidado. Última sessão. Esse aqui é grandinho. Visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designadas para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros. Resiste à ordenança de Deus os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou exercício dele. Se publicar opiniões ou mantiver prática contrária à luz da natureza, ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernente à fé, ao culto ou procedimento, se publicar opiniões ou mantiver práticas contrárias ao poder
da piedade, ou que, por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem legalmente ser processados e visitados com a censura da igreja. Então, nós vamos estar tocando num ponto aqui, que é a questão da obediência, né? Na nossa consciência, a obediência à autoridade constituída, resumindo aqui, tanto civil como eclesiástica. Jesus Cristo comprou toda a liberdade que temos com cristãos e, portanto, ele reivindica a senhoria sobre nossa consciência. Nessa sessão, vemos os poderes que Deus ordena na sociedade e a liberdade que encontramos em Cristo. Liberdade cristã e bom governo são mutuamente complementares. Eles foram projetados por Deus para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros. Veja o texto de Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mas que nenhum crente tome essa liberdade de consciência que nos foi dada por Cristo para romper com toda forma de autoridade instituída por Deus. Se resistirmos à legítima autoridade civil em qualquer âmbito, federal, estadual e municipal, e resistirmos ao governo da igreja local, presbitérios, sinos e Supremo Concílio, no final das contas, eu coloquei aqui a hierarquia, né, da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas depois terá um estudo específico para explicar. O local aqui seria conselho, o conselho por junta diaconal, autoridade constituída. Então, vem os pastores, presbíteros, o presbítero docente, que é o pastor, né, lida com o ensino, os presbíteros regentes, que junto com o pastor administra a igreja, os diáconos que cuidam da subsistência, né, da parte diaconal, os necessitados, e ao bom andamento da igreja também local. Presbitério, que é a reunião das igrejas de um mesmo setor, de área. Sínodos amplia mais o Supremo Concílio, que é o geral, né, da Igreja Nacional. Então, no final das contas, estaremos restituindo ao próprio Deus. Veja a exortação do apóstolo Paulo aos primeiros que estão num contexto de governo hostis. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim a vontade de Deus, e pela prática do bem, faz emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. 1 Pedro 2, 13 a 16. Uma ressalva a ser feita aqui, lógico, nós devemos toda a obediência, nós devemos estar orando pela autoridade, é um mandamento bíblico, nós devemos estar orando por toda a autoridade, presidente, poder executivo, no caso, legislativo, judiciário, orando. Sabemos, as pessoas, às vezes a gente mesmo cai nessa aí de, mas é injusto isso, injusto aquilo, mas lembrando que é Deus que determinou e colocou a providência dele, entendemos que ele é soberano. Então, cabe a nós respeitar e orar. Agora, só faz uma ressalva a ser feita. Nós podemos obedecer a governos maus, a não ser que ele nos ordene fazer o mal ou negar a nossa fé em Deus. Então, aí, nós vemos pessoas morrendo, não aqui, mas fora, nos países onde há perseguição, pessoas morrendo por causa da fé em Cristo. Pediram para eles obedecer ao tirano, obedecer ao governo, e eles falaram assim, não, vou obedecer a Deus. E foram mortos. Então, essa é uma ressalva que a gente faz. Outro texto que trata das obrigações de cristão para com os governantes é o texto de Romanos 13, 1 a 8. Eu não vou ler aqui, mas depois os irmãos podem pegar e fala muito bem a respeito disso também. De forma semelhante, somos chamados a honrar os líderes da igreja, ao texto de Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois vela por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, que isso não aproveita a vós outros.
Então, nós devemos obedecer, orar pelos pastores, pelas autoridades constituídas na igreja e respeitá-la. Eu acabou de destacar um artigo 14 da Constituição da nossa igreja, da IPB, que diz assim: são deveres dos membros da igreja, conforme o ensino e espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, na letra D. Fora isso, tem outros vários deveres, mas eu destaquei esse aqui. Obedecer às autoridades da igreja enquanto estas permanecerem fiéis às sagradas escrituras. Então, isso vale em qualquer contexto, na nossa igreja, PB, em outras igrejas. Enquanto elas permanecerem fiéis, eu tenho que obedecer, porque nós dizemos, a palavra de Deus está acima de tudo. Ela é o nosso guia, é regra de fé e prática, como sempre dizendo. E quando o pastor ou alguém nós estamos pregando, nós temos que falar fielmente de acordo com a palavra de Deus. Nós somos profetas e quando falamos devemos falar de acordo com a palavra de Deus, não acrescentando, não tentando fazer algo diferente daquilo que diz a palavra de Deus, acrescentar ou diminuir algo à palavra de Deus, mas ser fiéis. Como não temos liberdade para ignorar a lei de Deus ou os governantes de Deus, somos responsáveis pelo que dizemos e fazemos. Se publicamos opiniões ou mantemos práticas que são contrárias à luz da natureza, tais como se via na igreja de Corinto, então a igreja deve lidar com tais coisas. Ora, conhecendo eles as intenções de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também há provas que assim procede. Romanos 1:32. Para aquele que de alguma forma destrua as estruturas da paz da ordem social ou da igreja, precisa de ser responsabilidade por meio dos meios regulares que Deus instituiu, como aqueles que vimos lá em Mateus 18:15-17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Recorro mais uma vez à Constituição da IPB, artigo 15. Perderão os privilégios e direitos de membros que forem excluídos por disciplina e, bem assim, os que, embora moralmente culpáveis, manifestaram desejo de não permanecer na igreja. Então, e a aplicação de penalidade é tratada no Código de Disciplina. Aí eu deixo com vocês aí, não vou ler tudo. Então, nós temos o Código de Disciplina da IPB, trata disso aí. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplica, oração, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. 1 Timóteo 2:1-2. Esse é o mandamento de Deus para o nosso bem e para a sua glória. Devemos agradecer a Deus por nos libertar e guiar a fim de servi-lo melhor. Então, é isso que eu tenho, até a conclusão. 2 versículos, para falar para os irmãos, né? Enganoso é o coração, mais que todas as coisas desesperadamente corrupto. Quem o considerar? Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Está lá em Jeremias 17, 9 e 10, né? O outro versículo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Devemos ter cuidado nisso e evitar. Devemos ser sábios, a sabedoria que Deus nos deu. A libertação cristã, a liberdade que Deus nos deu, comprada por Jesus Cristo, tanto a liberdade cristã como a nossa consciência. Nós devemos ter sabedoria para distinguir aquilo que está de acordo com a palavra de Deus daquilo que não está. E isso nós temos condições lendo, fazendo igual os berianos, lendo a palavra de Deus. Para encerrar, eu deixo aqui a palavra dos dois pastores. Como definiu John MacArthur, liberdade em Cristo não é liberdade para o pecado, mas liberdade do pecado. E tendo em vista o potencial enganoso de nosso coração, é sempre bom nos lembrarmos da palavra de Chris Ludyard,
Você vai saber que está endurecido quando começar a dilatar as fronteiras da liberdade cristã. Quando você começar a sair fora da liberdade, para incluir tolerância que no passado o teria chocado. Então, aquilo que no passado chocou você, ou você fazia, e começar a ver que está voltando, então isso aí deve ser banido. Devemos voltar ao senhorio, vamos deixar que Cristo nos domine. Irmãos, é isso que eu tinha. Se algum comentário a ser feito, Zé? Legal, Ider, muito bom. Você estava falando, né? Uhum. E me ocorre da liberdade, né? Fala da liberdade. E me ocorre um viciado, a comparação, né? Uma aplicação, sei lá, se muito certa, ou um viciado num dependente químico qualquer, né? Ou droga, ou maconha, ou sei lá o que ele está dependendo, né? Aí você diz assim, ele vira para você e diz o seguinte: vocês crentes, vocês são escravos da religião. Eu faço o que eu quero. Ele que é escravo, né? Então, é mais ou menos isso que trata aí a seção 1, né? O escravo, o escravo é aquele que está apegado àquele vício, né? No caso da liberdade cristã, nós estamos libertos. Eu até vi aqui, estava lendo aqui, né? Nós estamos libertos da culpa do pecado, da escravidão da corrupção, quanta coisa, hein? da paz de Deus, do livramento da escravidão de Satanás. Estamos livres de Satanás. E da condenação eterna. Da morte e do inferno. Dizer, quem é que mais tem essa liberdade, né? É só pôr na balança, né? Colocar, nós somos livres, né? O cristão é livre. Glória a Deus. Então, a liberdade de consciência, né, que eu vejo também, é o seguinte: aquela pessoa que fala assim, falam para nós, né, para os crentes, vocês são escravos, vocês não podem fumar, vocês não podem beber, vocês não podem fazer uma falcatrua no imposto de renda, vocês não podem... Um monte de coisas, né? Então, eles nos acusam de muitas coisas. Mas, na verdade, quem são escravos são eles do pecado. Não e nós. Outra, a nossa consciência... Nós somos livres. Nós somos livres. Por Cristo, né? Bem entendido. Porque se fosse por nós mesmos... Nós estaríamos lá também. Nós estaríamos lá também. Agora, olha que coisa interessante, né? Que eu estava pensando aqui quando você estava falando da liberdade de consciência, né? Estava pensando no seguinte: muitos que apostatam da fé, ou seja, ele seguia os preceitos de Deus, ele lia a Bíblia, ele orava, tal. De repente, ele não quer mais saber de ler a Bíblia, não quer mais saber de orar, e fala assim: eu me libertei. Na verdade, ele... É a terceira sessão, né? Não. Ele nunca foi livre. Ele tem que repensar. Ele tem que repensar, porque ele nunca foi livre do pecado e tudo mais. Você voltou. Eu acho interessante, muito legal, essas sessões aí, né? Que tratam da liberdade cristã e da consciência, porque a nossa consciência é bíblica. Se nós fazemos coisas... Pode deixar nos trair, né, por ela, né? Ou pensar voltar às práticas antigas. Coisas antigas. Quer dizer que nós não temos a consciência cristã. Então, tranquilo, Zé. É um mito, né, Ider? Não sei se... não, mas é certo. E essa lição, esse capítulo é muito importante para nós que estamos em Cristo, como você falou, pelos méritos dele, porque sem nós, você é um exemplo que foi libertado, depois de tantos anos, você antes vivia lá na escravidão do pecado, hoje José é um presbítero, está aqui. Eu, graças a Deus, sempre berço, mas alguém dizia para mim, sempre na NSK trabalhar, Ider, mas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Assim, para mim, não faz falta, porque eu tenho Cristo, que é tudo para mim. E eu tinha que dizer isso para ele. Quando eu vinha, quando tinha reunião, dar só um testemunho, quando tinha reunião de líderes, eu era chefe lá, ia os japoneses, bebe até hoje muito, né? Já chegava para mim... Não, o japonês bebia saquê? Saquê e outras coisas. Eles já iam para mim levando o suco de laranja, o refrigerante,
fazer igual o pai, não, me dá o de laranja aí, que não confundir, né? Você quer que eu pare a gravação, Ider? Pode continuar gravando? Não pode, né? Não, pode gravar. E aí eu falei, não, eu estou liberto em Cristo Jesus. Eu tenho liberdade em Cristo Jesus, como você disse, né? Como você foi libertado e como os irmãos que estão conosco aqui, os alunos, foram libertos um dia da escravidão do pecado. Escravos são aqueles que estão no pecado, que estão escravizados por um pequeno cigarro, ou por qualquer outro vício, qualquer outra coisa que é ligada ao mundo. Mas nós não, nós estamos libertos. E a palavra Você fala assim, muito né, grande, Ider? muito clara. A verdade vos libertará, né? Então, a gente você fala o seguinte, né? As pessoas dizem assim, não, eu fumo, eu bebo, eu fumo maconha, sei lá o quê, porque eu quero. Porque eu quero. Então, fala assim, então faz o seguinte, se você tem liberdade para isso, faz o seguinte, queira nunca mais pecar, queira nunca mais fazer coisas erradas. Ah, não, certo. Isso eu não quero. Então, é o contrário. Uma outra coisa também, Ider, quando você estava falando, me ocorreu o seguinte, do cumprimento da lei, né? Acho que você leu um versículo aí que não seja penoso, né? Que não é penoso, ou melhor, você leu e explicou isso. Então, me ocorreu o seguinte, eu não sei se eu já dei esse exemplo, você vai para o seu filho e fala assim para o seu filho, ô filho, arruma a sua cama, né? De manhã lá, filho, arruma a sua cama. Aí, para quem tem os filhos, né? Ou quem vai ter também, né? Fala para a criança lá. Aí ele vai lá, ele arruma a cama dele, ele varre o quarto dele, ele vai lá, vai no seu quarto, ele arruma o seu quarto, varre o seu quarto, aí vai lá, arruma a sala, varre a sala. Ou seja, você falou para ele arrumar a cama dele, mas ele vai e ele arruma a casa ele faz toda. Mais. Né? Nós deveríamos ser assim, a nossa vontade de cumprir a lei de Deus. Aquilo que tinha que ser leve para nós. Nós temos que ter o anseio de cumprir a lei de Deus. Eu citei isso em um versículo também que fala que o fardo é leve. Jesus não leve. deu um fardo pesado, porque ele leva por nós, porque está em nós. Isso, então, aquilo está tão arraigado prazer. na gente, que é um prazer você cumprir a lei de Deus. Não é uma prisão. Não é alguma coisa que você faz assim, que peso, que dureza, que difícil. Então, eu pensei nesse exemplo do molequinho arrumando a casa. Mesmo. Que ele tem vontade de arrumar, né? Ele tem vontade de fazer. Tinha, né? É difícil, né? É difícil. Não é fácil, não. Mas tiver, não, o exemplo foi bem. Um exemplo mais ou menos disso daí. Que eu acho muito legal essas coisas. Mas, okay, só queria, desculpa aí, eu só exemplifiquei aí algumas coisas que veio na minha cabeça. Assim. Muito bom. E os irmãos, amanhã, tudo bem? Se quiser desligar aí a gravação, pode ser. Então, ok. Então, vamos orar primeiro? Vamos orar? Antes de você desligar? Vamos ter oração? Vou pedir agora para a Roberta. Pode orar, Roberta? Tem condições? Ah, está com a neném. Dá para orar? O Zé, abre o microfone dela, vamos ver se ela vai ter condições. Roberto, eu não tenho condições de abrir. Você tem que clicar em cima da sua imagem e aparecer um microfoninho, você clica nele para abrir o microfoninho. Aí. Ops, fechou? Não abriu ainda não. Clique em cima da sua imagem, está no celular, né? Clique em cima da sua imagem, quando aparecer o microfoninho, você clica em cima do microfoninho. Oi? Aí, foi. Roberto, então vamos orar com a Roberta para encerrar nossa aula. Espero realmente que vocês tenham entendido e compreendido mais essa lição e qualquer dúvida amanhã, né? Às 20 horas. Tira dúvidas, ok? Convidamos a todos. Vamos lá orar com a Roberta. Senhor, meu Deus, Pai, mais uma vez diante da tua presença, eu tenho que agradecer por esse dia, por essa aula que o Senhor nos proporcionou. O Senhor venha nos ajudar, Senhor, a seguir aquilo que tu queres para nossas vidas. Que o Senhor venha nos auxiliar no decorrer do nosso dia, na semana. Que o Senhor
venha colocar a tua consciência em nossas vidas, que Amém. nós possamos fazer aquilo que agrade a ti. E que não ficar somente no básico, mas que nós venhamos fazer aquilo que saberemos que agradará a ti no nosso máximo, que não venhamos fazer só o nosso limite, que a gente vá além daquilo que nós possamos fazer. E o Senhor venha abençoar a vida de cada um, que o Senhor venha guardar a vida de cada um, dando um domingo abençoado, e que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a seguir a tua palavra da maneira que tu queres, para que assim a gente possa agradar a ti, Deus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, irmão. Agora eu vou para a foto aí. Cadê Peraí, a dona Sandra? Deixa eu parar aqui.